Entramos no ar com muitas atrações, confira! O Mago das Empresas volta com muita didática para você. Também temos uma visita no Salão do Automóvel. Nossa equipe foi conferir a entrega do Prêmio Empresário do Ano pelo Jornal da Zona Leste. Ainda vamos dar dicas de como vender pela internet. E no final do programa, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o doutor em Direito Tributário, Adelmo Emerenciano. O tema de hoje é muito importante. O que são empresas? Como podemos defini-las? Empresas são fábricas. Todas as empresas são fábricas. O supermercado da esquina, as lojas do shopping, o salão de cabeleireiro, a lotérica, a farmácia. Mas fábricas do quê? Fábricas de margens de lucro. Porque se as empresas não fabricarem diariamente margens de lucro, com certeza se tornarão fábricas de margens de prejuízo. Mas no mundo atual, a competição por preços exige fabricar margens de lucro pequenas e em altíssima velocidade. Comprar e vender rápido tem que ser a nossa proposta. Fabricar lucros em baixa velocidade vai nos deixar em situação complicada. Mas fabricar margens de lucro nos dias de hoje vem se tornando cada dia mais difícil para os despreparados. E no caso das indústrias de transformação, aquelas empresas que transformam matéria-prima em produtos manufaturados, no caso do Brasil e de muitos outros países que sofrem do efeito China, a difícil arte de fabricar lucros vem se fazendo cada vez mais frequente. Aí eu lhe pergunto, é possível indústrias de transformação fabricarem margens de lucro no Brasil? Impossível não é, mas algumas providências se tornaram vitais para a sobrevivência e crescimento dessas indústrias, como a organização rígida em seus 21 recursos gerenciais. Que recursos são esses? Na semana que vem, vamos começar a falar desses recursos. E lembre-se, o mago da sua empresa tem que ser você. E o truque é fazer certo. E se você quiser falar com o Mago, mande as suas perguntas. umago@simp.org.br. Investir em marketing e divulgação é definitivamente uma importante etapa para todos os empreendedores e a internet pode ser a maior aliada. O planejamento continua sendo o mesmo. Hoje a gente já conhece a internet, então, definido o público-alvo, com toda certeza, analisado o seu produto, como que eu quero que essa pessoa e onde essa pessoa vai adquirir esse produto, eu faço todo esse planejamento do começo, quem eu sou, meu produto, até chegar a esse consumidor final. E para micro e pequenos empresários, fica a certeza que investir na internet nem é tão caro assim. Se você tiver algum conhecimento da internet, principalmente com as ferramentas oferecidas gratuitamente por Google, YouTube, Vimeo, que é outra grande ferramenta de vídeos, você consegue, com um pouquinho de esforço, estar trabalhando e desenvolvendo tudo isso. É claro que tudo isso tem um custo, o custo do seu tempo e do seu desenvolvimento para criar. Se você fizer uma análise que teu custo de tempo de desenvolvimento disso é maior do que aquilo que você vai pagar para uma empresa desenvolver, você contrata uma empresa, senão você mesmo consegue desenvolver hoje em dia com as ferramentas. É importante também saber analisar os resultados das ações na internet. De uma maneira simples, quanto eu coloco de tempo, transformo esse tempo em dinheiro, quanto eu invisto e quanto eu estou recuperando na minha empresa. Essa é a maneira mais tradicional, a antiga cadernetinha. Se eu compro por 10 e vendo por 8, eu estou tendo prejuízo. Se eu compro por 10, pago 2 para divulgar e vendo por 15, eu estou tendo lucro. É lógico que existem outras ferramentas mais evoluídas, atuais, que você pode estar baixando, inclusive gratuitas, a grande maioria delas, para fazer esse acompanhamento.
mas o que você investe tem que ter um retorno maior na hora de vender. O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que ao longo dos anos transformou-se em uma verdadeira vitrine para os consumidores, ostenta a liderança de maior feira automobilística da América Latina e é palco para montadoras nacionais, estrangeiras e empresas do ramo automobilístico mostrarem as últimas novidades do setor, um dos mais importantes da economia brasileira. Tecnologia, sofisticação, beleza, funcionalidade, luxo e segurança. Tudo isso pode ser apreciado no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Aproveite! O Salão Internacional de São Paulo termina amanhã no Pavilhão de Exposições do AMB. Dia 24 de setembro, aconteceu a 27ª edição da Premiação das Empresas e Empresários do Ano. Homenagem àqueles que se destacaram nos seus ramos de atividade neste ano. Prêmio esse promovido pelo Jornal da Zona Leste, que assim reconhece o esforço de homens, mulheres e empresas que mais se destacaram como profissionais e empreendedores. É a 27ª festa que nós estamos realizando. Essa festa nós fazemos da seguinte maneira. É uma promoção do Jornal da Zona Leste. Há um anúncio desde março no jornal, onde os leitores indicam a empresa ou empresário do ano. Super democrático. Nós formamos uma comissão de festas para selecionar os empresários, porque vem mais ou menos 200 indicações. E nós não podemos fazer uma festa com homenagem a 200 pessoas. Nós fazemos mais ou menos com 20, 25 empresários. Passa por o crivo da comissão. E aí nós entramos em contato com os homenageados e fazemos essa festa. Nesta edição destacou-se também a presença do patrono ilustre, o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Os empregadores da Zona Leste têm que receber cada vez mais atenção, estímulo da prefeitura, da sociedade civil organizada. O Grupo Simino, são 27 edições desse prêmio, que já se constituiu numa tradição da Zona Leste. Eu acho muito bonito esse tipo de homenagem, estou aqui para prestigiar, tive a graça de ser escolhido como patrono, estou muito feliz por isso. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje, ele é professor, mestre e doutor em Direito Tributário, que é o Dr. Adelmo Emerenciano. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de ter essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês aqui no SIMP sobre esse assunto tão importante que é no Brasil, que é a matéria tributária. Muito obrigado, é um prazer tê-lo conosco. Falando em matéria tributária, eu acho que o tema do momento é o Super Simples. Sem dúvida. Qual a sua avaliação do Super Simples? Olha, este é um programa de governo, até uma meta do governo de tratamento diferenciado, mas que me parece que nós temos que olhar sobre duas vertentes. Como modelo de tributação de entrada, onde aquela pessoa que resolve empreender e iniciar o seu negócio, me parece extremamente vantajoso. Eu não tenho dúvidas de que a simplificação do recolhimento é algo que parece muito atrativo com relação à carga tributária crescente que ele possui dentro do modelo. Mas como um regime de entrada para aquele que vai começar o seu negócio, sem dúvida nenhuma que traz muitas vantagens. A partir de certo ponto, sem dúvida, outros regimes de tributação, como lucro presumido, começam a ser efetivamente melhores do que ele permanecer naquele modelo inicial que o Super Simples tem.
mesmo essa abrangência de novas categorias que antes estavam vedadas de aplicação, aliás, eu não sei por que vedar, né? Escolher esta atividade sim, aquela atividade não, porque isso me parece absolutamente descabido. O regime de tributação não tem que levar em conta o que é que a pessoa faz para ter o rendimento, mas sim a quantidade do rendimento. Não faz sentido que você diferencie alguém que é médico de um outro que tem uma atividade numa agência de publicidade ou um corretor. Então, esse me parecia um problema do modelo que foi razoavelmente superado nessa última modificação. Bom, a nível conceitual, inicial, para entrada, para quem está abrindo seu negócio, realmente é uma vantagem. Mas me parece que existem várias armadilhas no meio desse processo que nós gostaríamos de tentar aprofundar um pouquinho usando a sua experiência e seu conhecimento acumulado. Por exemplo, a entrada é super facilitada. A partir de um certo momento, dentro do Super Simples, para várias atividades, existe um aumento de carga tributária se compararmos com um procedimento hoje já existente do regime tributário. Então, existe um aumento de carga tributária em certas atividades. Isso é real? Isso é verdadeiro. Isso acontece. Sem dúvida nenhuma, a partir de certo ponto, normalmente num corte de R$1 milhão, principalmente para essas novas categorias, o sistema já é desvantajoso. Isso é extremamente importante que seja muito bem observado. A partir de R$1 milhão, você tem que realmente começar a fazer muita conta para saber se compensa manter-se dentro desse sistema de tributação. Ele como é fácil perceber na tabela, à medida que você tem mais rendimentos, vai aumentando as alíquotas, vai modificando as distribuições, mas a alíquota é sempre crescente em relação ao seu faturamento. E é superior ao lucro presumido. Ao regime do lucro presumido, sem dúvida nenhuma. Dependendo da atividade, inclusive, isso pode até acontecer antes do R$1 milhão. Por isso que é importante ter isso como um modelo de entrada. Se você já tem uma empresa funcionando lucro presumido e agora tem o prazo, que é no comecinho agora do próximo mês, no mês de novembro, se não me engano, no dia 3, é que você abre-se o prazo para fazer a opção. Antes de fazer essa opção, é extremamente importante que você faça. Ou se você tem dúvida, você pode fazer a opção, porque até o final do prazo você pode também desistir do agendamento que foi feito. Isso é uma coisa importante. Então, se você tem receio de demorar para poder fazer a opção, faça a opção e depois desiste. Ou se não calculou... Ou se não calculou, calcule até o final do prazo, porque em algumas atividades até abaixo desse valor já pode ser desvantajoso. O que me parece é que o governo percebeu que, além da questão da carga tributária, o incômodo do empresário com o cumprimento das obrigações acessórias é um inferno operacional tão grande que algumas pessoas até toleram pagar mais do que deveriam de fato estar pagando para não ter o embaraço de ter que cumprir com as obrigações acessórias. Mas a forma este é o problema. A forma conceitual prevista era que quanto maior for a base, menor deveria ser a carga tributária, porque quando todos pagam menos. Pelo menos a teoria deveria ser essa. Na prática, no Super Simples, não é o caso, a não ser para aquelas empresas na sua faixa de entrada. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. A entrada é tranquila. No meio do caminho, se houver um atraso de algum pagamento, ou porque ele ficou doente, ou porque teve um problema familiar, ou coisa assim, ele é excluído do Simples. E aí incide sobre ele não só o desenquadramento, mas a carga tributária total referente ao ano anterior, o que leva ao fechamento das empresas por absoluta inviabilidade econômica. Essa afirmativa faz sentido? Absoluta correção nesse pensamento. Na verdade, a questão da pontualidade do pagamento foi traduzida agora numa compulsoriedade punitiva. Ou seja, se você não cumprir por uma vez aquilo que você deveria recolher, você então sofre uma punição que fecha o seu negócio. Porque o custo da dívida fiscal no Brasil ela é impagável. Qualquer empresa que deixa de recolher durante um período, principalmente, como nesse caso, 1 ano de recolhimento, ele jamais vai se recuperar dessa dívida fiscal, porque ele tem o passado corrigido a uma taxa de juros astronômica,
multas punitivas que são elevadíssimas e ainda mais o recolhimento que ele tem que fazer do próprio mês em que ele está ali tendo que cumprir com as obrigações. Então, este me parece um problema gravíssimo do sistema, no qual nós vamos ter aí a mesma disputa que se tem em relação aos parcelamentos, no qual você descumpre um mês e aí imediatamente você sofre a exclusão. Então, na verdade, o que se criou foi um modelo de super privilégio do crédito fiscal, mas não só no supersímplice, em todo o modelo tributário, em todo o sistema tributário nós estamos sofrendo isso. Nós vamos chegar nisso. Há um super privilégio do tributo, mesmo que seja uma contribuição que todos devem efetivamente pagar, mas a punição, a penalidade, que chegava inclusive até passado recente a ser caracterizado como crime. Mesmo que você ainda não tivesse constituído a dívida fiscal, você já era considerado como um possível criminoso, podendo ser enquadrado na lei como cometendo um crime fiscal por falta de recolhimento de tributo. Então nós estamos vivendo também um problema maior, que não está somente na nova lei, mas em todo o sistema tributário, onde se olha o recolhimento de tributo como se fosse algo que está acima das demais obrigações da empresa e acima de todas as obrigações humanas, inclusive até da sobrevivência do próprio negócio. Quando se fala da simplificação do fechamento da empresa, basta assinar uma simples declaração e você, pessoa física, assume solidária e ilimitadamente qualquer eventual passivo existente, mesmo que não apurado naquele momento. Qual a sua avaliação desse tema? Olha, talvez isso seja uma das piores coisas que foi introduzido no sistema. A introdução disso, ela não traz um problema exclusivamente para o optante do super simples. É muito importante o empresário ter esta consciência. Na verdade, o que foi introduzido dentro dessa nova norma, e se pegou uma carona, e certamente os legisladores não se aperceberam disso, porque muitas vezes sequer compreendem as matérias tributárias que estão sendo tratadas, o que se criou foi uma coisa pior do que nós tínhamos antes. Realmente, nesta questão, o problema é gravíssimo e precisamos estar alertas para essa questão, porque é inaceitável que que o encerramento de uma empresa obrigue necessariamente na transformação da responsabilidade solidária. E não transforma em solidário somente o sócio, isso é muito importante. Transforma também o administrador como um devedor solidário. Isso significa que o administrador, mesmo não sendo sócio, pode responder pessoalmente com seus bens por conta de dívidas fiscais que existam. E vamos lembrar de uma coisa também. Quantos não foram os tributos que foram julgados inconstitucionais no Brasil? Quantos foram julgados ilegais? Quantos foram julgados indevidos? Quantos são os milhares de processos que existem cobrando coisas irregulares, dívidas mal cobradas, valores equivocados, fatos geradores que não aconteceram e que são cobrados como sendo da pessoa, do sócio, e sendo cobrado agora, pior ainda, do administrador. Então aquela declaração, na verdade, ela não tem um propósito de permitir o encerramento da empresa, mas mais do que isso, o principal propósito dessa declaração é a pessoa admitir a responsabilidade solidária. Agora, atrás de tudo isso, que está dentro do Simples, entre vários outros problemas que nós poderíamos citar, mas o nosso tempo não permite. Esta quebra, esta violação da informação, inclusive do próprio sigilo profissional de várias atividades, onde você tem que declarar ao Estado, quando eu digo Estado, é a União, Estado e município, de uma forma generalizada, a quebra do sigilo com a emissão da nota fiscal é grave também? Veja, o sigilo empresarial sempre foi admitido no sistema normativo brasileiro. Até o Código Comercial de 1850 previa que o comerciante tinha direito ao seu sigilo empresarial, seja dos seus livros comerciais, seja da sua operação e no Brasil o próprio sigilo bancário. Isso aos poucos tem sido objeto de ataque permanente, de modificações, seja na Constituição, modificações no Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, e várias outras legislações tentam ter um acesso à informação empresarial.
E isto, na verdade, agora acabou sendo coroado de uma forma maléfica, porque se previu nessa nova regra do Super Simples, lá de maneira específica, o compartilhamento integral das informações. Então significa que hoje, tanto o Estado, município ou a União terão acesso às mesmas informações de maneira global, de maneira completa. Ou seja, sempre se separou o interesse do órgão arrecadador com relação àquilo que ele estava de fato conferindo, verificando ou fiscalizando. Agora não, simplesmente há uma abertura completa das informações, mesmo que se diga que o funcionário público está subordinado ao dever de sigilo, na verdade você está abrindo sem controle algum informações que competiria exclusivamente à empresa decidir ou não conferir aquela informação. Então isso abrange todas as empresas. Isso abrange todas as empresas. Em nome de defender o micro e pequeno, se colocar um artigo na legislação que pega todas as empresas. Eu acho que este é o maior problema. Na verdade, se pensou que estava fazendo um bem e, na verdade, o que se fez foi um grande mal, e um mal para todo o empresário nacional. Não fez um bem para ninguém, mas fez um mal para todo mundo. Este é o maior problema. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu vejo essa norma como uma porta de entrada para a tributação, mas o empresário deve estar muito atento aos riscos que ela representa, seja quanto à opção e seja quanto a essas consequências que foram introduzidas de maneira subreptícia dentro da norma, que não estão claras e que isso pode representar um grande risco. O grande problema hoje no Brasil é que quanto mais se dificulta a vida do empresário, mais difícil fica responder aquela pergunta: quem quer ser empresário no Brasil? Doutor Adelmo Emerenciano, nós queremos agradecer muito a sua participação, o seu brilhantismo e a conscientização a toda a sociedade brasileira. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!